continuidade em 2 Crônicas, capítulo 20, a história de Josafá e algumas atitudes que ele teve diante de uma situação enfrentada, uma situação de dificuldade enfrentada pelo rei de Judá, juntamente com o povo de Judá. Nós, inicialmente, falamos da reação que ele teve diante daquela notícia que chegou para ele e qual foi a sua atitude diante daquela notícia. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então aqui a história de Josafá, para aqueles que estavam aqui domingo passado, nós começamos então a ver as atitudes que esse homem teve diante dessa situação. E ele então foi avisado que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, na verdade mais à frente aí também, no versículo 10, fala sobre o pessoal do Monte Seir, deixa eu confirmar aqui. E os do Monte Seir também vieram contra ele. E a multidão era grande, vinha gente para guerrear contra Judá. Citamos então que Josafá é o rei do sul, Judá é o reino do sul, que no seu reinado, no reinado de Josafá, teve progresso na vida religiosa, na vida política, na vida social. Ele foi um rei que buscou o Senhor, buscou ao Deus de seu pai, Asa. Ele serviu ao Senhor, ele fez reformas religiosas em Judá e em Benjamim. Então ele teve um esplêndido governo ali. Mas a notícia vem para ele. A notícia chega para ele que os inimigos estão ao redor, querem invadir Judá. E nós então falamos da atitude, ou que o homem, ele tem consigo o sentimento medo. O medo faz parte da natureza humana caída. E citamos então os exemplos que levam a isso, as Escrituras nos mostram isso, exemplos de pessoas que tiveram medo, mas o Senhor veio com a sua santa e bendita palavra, com o seu poder, com o seu ânimo, restaurando a essas pessoas. E nós citamos que o remédio contra o medo é o amor. O remédio contra o medo é o amor, porque 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vejam que o medo então produz tormento. Irmãozinho, nós sabemos. Se você não passou por isso, peça a Deus para não passar, porque o tormento é terrível. O tormento, ele fecha as pessoas nos quartos. O tormento faz com que ninguém queira ver alguém. O tormento traz grande prejuízo à mente humana, à alma humana. Mas graças a Deus, pelas Escrituras, que tem poder para restaurar a alma humana. O Salmo diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aqui então, contra o medo, nós vemos no Novo Testamento para os cristãos o amor de Deus. Alguém poderia então perguntar, já que João diz no versículo: logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Talvez você poderia perguntar: eu ainda tenho um pouco de temor, eu ainda temo algumas coisas, eu ainda temo o escuro, eu ainda temo medo, eu ainda temo algumas coisas. E você poderia perguntar: João, me auxilie então, eu quero ser aperfeiçoado no amor. Vamos ler juntos? 1 João 2,5 diz o seguinte, sobre o aperfeiçoar do amor, ou lançar fora todo medo, para não termos nenhuma dificuldade. Então, em 1 João 4,18, diz: logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João, me ajuda então, eu quero ser aperfeiçoado no amor para me não ter nenhum temor. Diz o seguinte, 1 João 2,5:
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Interpretação básica de texto. Como que é aperfeiçoado o amor de Deus na sua vida? Guardando a sua palavra. A palavra do Senhor traz consigo o aperfeiçoamento no amor que lança fora todo medo. Glória a Deus pela sua santa e bendita palavra. Falamos então na primeira atitude de Josafá diante do medo que veio sobre ele. A reação é que ele se apegou ao Senhor. Ele conhecia o Deus do seu pai, ele conhecia o Deus de Davi, ele conhecia o Deus verdadeiro. Foi ele que aboliu em Judá e Benjamim a adoração a outros deuses, a Baal e outros deuses. Ele conhecia. Diante do medo, então, ele teve a atitude correta, se apegou a Deus. E nós, cristãos, devemos nos apegar ao amor de Deus. Irmãos, é muito claro a Escritura quando diz que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e depois amor. O amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações, citamos aqui, pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor de Deus, então, vem sobre nós e somos aperfeiçoados nesse amor por meio da sua santa e bendita palavra. Amém? A segunda atitude que Josafá teve diante daquela notícia, e nós podemos voltar agora então para 2 Crônicas 20, diz o versículo 3: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Opa! O medo está por aí, a situação adversa está por aí, os inimigos estão ao redor, problemas estão ao redor, medos estão batendo na minha porta. Vários são eles, mas ele então pôs-se a buscar ao Senhor. Atitude de busca. E é fato que quando nós lemos o capítulo 20, nós não está na ordem correta, mas ele vai falar sobre a maneira que ele buscou o Senhor aqui, com jejum, com congregar. Nós vemos o versículo 4, ele vai também falar sobre a oração, mas inicialmente a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele sabia que o socorro dele vem do Senhor. O Salmo 34 diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei se você prestou atenção, e eu também muitas vezes não tinha prestado atenção. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Opa! O Senhor é aquele que tem poder, quando o seu povo busca, quando os seus filhos o buscam, de livrar-nos de todos os temores. Não apenas um temor pequeno ou um temor maior, todos os temores. Essa é a palavra do Senhor e Ele quer que nós o busquemos, que nós vamos até Ele, o buscando de todo o coração, para ficarmos livres de todos os temores. Os irmãos se lembram, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem então o Senhor dizendo, se o meu povo me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Jeremias disse, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa foi a atitude de Josafá nesse momento. O inimigo vem, a guerra está por ali, o exército é grande, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele sabia que o socorro vem do Senhor. O Senhor é a luz, é a salvação. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes não é a atitude de muitos de nós de buscar primeiramente o Senhor. Muitas vezes as nossas forças, ou pensamos que o nosso poder, que a nossa força, que a nossa sabedoria, ela tem capacidade para dissolver, para lançar os inimigos fora. Nós pensamos que muitas vezes nós temos que nos dobrar diante do Senhor, levar a situação ao Senhor. Muitas vezes fazemos assim. Alguém disse que esperar em Deus ou buscar em Deus leva-nos ao fim da nossa jornada muito mais depressa do que os nossos pés.
Vejam que Josafá fez isso, pôs-se a buscar o Senhor. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas, ou de alguns modelos que quiseram resolver na sua força e não foram bem-sucedidos. Resolver sozinhos, sem a ajuda de Deus, não esperamos, entendemos que temos que agir, é para ontem, não, vamos resolver agora, e às vezes nos precipitamos. Nós temos uma história conhecida, famosa, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Vou contar a história, resumindo para os irmãos, é a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O Senhor chamou Samuel, através de Samuel, constituiu Saul como rei em Israel, e Samuel foi até Saul e disse: Saul, olha, você vai esperar 7 dias, daqui 7 dias eu vou me encontrar com o Senhor, nós vamos buscar o Senhor por meio de sacrifícios, de ofertas, e o Senhor, através desse sacrifício, vai nos dar a direção a que caminho tomar em qualquer situação. Isso está registrado no livro de 1 Samuel. Então, constituído Saul, rei de Israel, passaram-se 7 dias e veio uma guerra contra Israel. Os filisteus estão ao redor, os filisteus estão em volta. Mas a palavra de Samuel para Saul era: 7 dias, espere os 7 dias. Mas os inimigos estão ao redor, os filisteus já estão chegando nas cidades, já estão invadindo, o povo de Israel já está fugindo do inimigo. Mas não deu 7 dias. Não chegaram o final dos 7 dias. E a Bíblia é muito clara em dizer que Saul, forçado pelas circunstâncias, ofereceu sacrifício. Mas ele não era sacerdote. O sacerdote era o profeta e sacerdote Samuel. E assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, chega o profeta, chega Samuel, e o que Samuel diz para ele? Foi uma triste sentença, foi uma pesada sentença, mas era a palavra do Senhor. Por aquele homem não ter buscado o Senhor, esperado uma resposta do Senhor, a Bíblia diz que ele perdeu o reino. O profeta falou para ele assim: se você tivesse obedecido a palavra do Senhor, ele te faria reinar para sempre. Mas agora, como você não obedeceu ao seu mandamento, você perdeu o seu reino não subsistirá. Forçado pela circunstância, diz o texto de 1 Samuel. E havia a palavra: vamos aguardar, vamos fazer o sacrifício para se conhecer a vontade do Senhor. Irmãos, muitas vezes assim fazemos, também nós precipitamos, não buscamos o Senhor, nós entendemos que há força em nós, mas a verdade é que é o próprio Senhor quem, quando o buscamos, quando nos dobramos diante dele, que dá direção, que dá uma estratégia, que nos dá o caminho. Isso vem dele. A palavra de Deus diz, sabiamente, em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos. Sim, de fato, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios dele. Sim, temos muitos planos, mudar para tal lugar, construir, fazer, vender, comprar. Irmãos, mas a resposta certa vem dele, dos lábios dele. A direção, a estratégia, tudo vem dele. Josafá não se precipitou. Josafá sabia da história de Deus com o povo de Israel, desde Abraão, Isaque e Jacó. Deus sabia da história de Deus, do pai dele, o pai Asa. Ele tinha o pai, chamava Asa. E a Bíblia diz que certa vez veio um exército dos etíopes. Zerá, o etíope, veio contra Israel com um exército de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. E seu pai buscou o Senhor. E o exército inimigo foi desbaratado. O Senhor perturbou, o Senhor eliminou aquele exército de 1 milhão de pessoas. Josafá sabia disso, da experiência que o pai dele teve com o Senhor, de buscar ao Senhor, de aguardar a resposta do Senhor. Ele não se precipitou. Josafá sabia da dificuldade, verdade, é uma grande multidão, mas os nossos olhos, no versículo 16, se vocês lerem aí, no versículo 12, né? Diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos
nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Se vocês tiverem curiosidade, depois leiam o capítulo 17, 18, 19 e 20. E vocês vão ver que o exército de Judá era numeroso, era mais de 1 milhão de homens. Poderia guerrear contra Amon, Moabe, os filhos de Seir, do monte Seir, poderiam. Mas a atitude desse homem foi a de buscar o Senhor. Foi a de procurar diante de Deus qual a sua palavra, qual a sua vontade para aquele momento. E ele então, como dissemos, buscou a vontade do Senhor e quando terminamos de ler a história, ele saiu vitorioso. Uma atitude de busca. Mas como que ele buscou o Senhor? Tudo bem, eu tenho que buscar ao Senhor. De que forma ele buscou ao Senhor? E ele diz aí no versículo 3, ele jejuou. Apregoou jejum em todo o Judá. Então, uma forma de buscar ao Senhor, de saber a sua resposta, é por meio do jejum. Sim, dissemos aqui que ele vai fazer isso, ou ele fez isso, perdão, com o jejum, com o congregar e com a oração. Mas, inicialmente, o jejum. E talvez você já tenha ouvido várias vezes sobre o jejum. E o que é o jejum? Ô, Natal, logo hoje, está me esperando uma feijoada. Um aniversário de alguém, uma festa. Vamos começar um jejum hoje? Logo hoje. Mas o fato é que nós entramos na caminhada cristã e na vida cristã e ouvimos e lemos sobre o jejum. Mas o que é de fato o jejum? E eu digo para vocês que não é uma barganha com Deus, não é um negócio com Deus. Não é que você agora vai jejuar tantas horas, 1 dia, 7 dias, 40 dias, 21 dias, e a partir ou com o término do jejum, Deus te dará êxito. Não. Não é uma barganha, não é um negócio com Deus. O jejum, o significado do jejum é abster-se de alimento e ou líquido. Você vai deixar de comer ou beber, ok? Não vai comer ou, juntamente com não comer, não vai beber. Durante determinado tempo. 7 horas, 8 horas, não, 12 horas. Amanhã eu tenho um exame para fazer de 12 horas, não, aí não vale, viu? Quando é para fazer exame de sangue, não é jejum, aí é falcatrua com Deus. Abster-se de alimento sólido e líquido para fins espirituais. Esse é o significado do jejum. Isso era uma prática comum no meio dos judeus. E quando abrimos o Novo Testamento também, nós vamos falar até onde foi praticado e se devemos praticar ou não, que talvez pode ter a dúvida, será que o jejum para hoje ainda é necessário? Então, abster-se de alimento para fins espirituais. Nós vemos no Velho Testamento, por exemplo, vários lugares, vários textos falando sobre o jejum. E quando abrimos o Novo Testamento, o Senhor Jesus, em Mateus 6, vai falar sobre 3 práticas em que as pessoas estavam fazendo com o fim de serem vistos pelos homens, de receber aplausos, de receber glória dos homens. E uma dessas 3 práticas era o jejum. E aí o Senhor ensina muito categoricamente a quem deve ser feito o jejum. Ele diz assim, ao teu pai, em secreto. E ele que vê em secreto te recompensará. Para quem que é o jejum? Para Deus, para o Pai, que vê em secreto. Não é com o fim de serem vistos dos homens, que você está uma cara introspectiva, toda santa, eu estou fazendo jejum. Ou talvez você faça uma camiseta, jejuando, não sei. Ou coloque no seu status, no seu Instagram, em jejum. Não é para esse fim. É ao teu Pai em secreto, que te vê em secreto. E qual o fim do jejum? Então nós vemos algumas situações aqui específicas de Josafá. Ele queria uma resposta, ele queria que o Senhor direcionasse sobre aquela situação enfrentada contra os inimigos. O inimigo está na porta, está ao redor, e ele então jejuou, todo Judá jejuou, com o fim de saber a vontade do Senhor para aquela situação. De fato, receberam a resposta e saíram vitoriosos. Mas nem sempre, irmãos, o jejum traz com um fim proveitoso, ou um fim da maneira que você quer. Dissemos que não é uma barganha com Deus,
E por que eu cito isso? Porque Davi jejuou pelo seu filho que ele esteve com Batseba. E o Senhor levou aquele filho. Alguém poderia dizer, não, mas ele estava em pecado. Quando você ler o texto, você diz assim, você vê aí bem claro. O profeta foi até Davi e ele disse, o profeta conta aquela historinha das ovelhas e no final Davi fala assim, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. E o profeta diz assim, o seu pecado já está perdoado. O seu pecado já está perdoado. Você vai continuar sendo rei sobre Israel, mas a criança foi ferida. A criança vai sofrer a consequência. E Davi, então, diz o texto que ele jejuou, mas o Senhor não recebeu aquele jejum. Davi já tinha sido perdoado, seria colocado como rei de Israel, mas ele não obteve êxito naquele jejum. Mas o fato é, irmãos, que o fim, nós temos essa questão de jejuarmos para um determinado fim, mas o jejum em si, ele nos mostra que é um instrumento de humilhação do homem, da alma humana e o reconhecimento da nossa dependência total do Senhor. Esse é o jejum. O jejum, na verdade, é para nós termos uma comunhão mais íntima com o Senhor, uma comunhão mais próxima com o Senhor. De fato, nós colocarmos a boca no pó e o joelho no chão e, Senhor, o que eu vou fazer diante dessa situação? Mas eu aflijo a minha alma que o significado no Velho Testamento do jejum é aflição de alma, como diz o salmista, eu afligi minha alma com jejum pelos meus inimigos, pelos meus adversários, por aqueles que estavam enfermos, diz Davi no Salmo. E ele afligia a alma. Então o jejum é isso, ele te leva a uma comunhão mais íntima com o Senhor. E por meio do jejum, irmãos, vem discernimento, muitas vezes, aqueles que o fazem, para determinadas resoluções, direção. E também a autoridade espiritual vem por meio do jejum. Se os irmãos se lembram, o Novo Testamento traz aquela história em que os discípulos não puderam expulsar um demônio de uma criança, de um jovem, e o Senhor diz para eles, olha, essa casta, ou essa legião não sai por meio de oração e jejum. Vejam que eles iriam orar e eles iriam jejuar e a autoridade espiritual viria sobre eles. Para qual fim? Expulsar demônios. Então, ok, Josafá jejuou, ok? Qual que é o fim do jejum? Ele é um instrumento de humilhação, reconhecimento da nossa dependência do Senhor. Temos comunhão mais íntima com o Senhor. Quais são os exemplos da Bíblia sobre isso? Os irmãos não precisam abrir, já citei o Salmo 35, versículo 13. O salmista diz que afligia a sua alma com jejum. Daniel, capítulo 6, já foi nos compartilhado aqui pelo irmão Samuel, mas vale a pena lembrar que Dario, e aqui alguém poderia perguntar, será que se Dario era crente ou não, porque ele fez jejum? Jejum vale só para crente, vale para incrédulo, como que é isso? O fato é que Dario passou a noite em jejum, a favor de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Tem hora que eu penso assim, Daniel pregou para o Dario, e ele provavelmente converteu, mas é um pensamento meu, ok? E aí então ele foi, estreitaram a amizade entre o rei e um dos seus governadores, um dos seus preferidos, e ele jejuou, e o fato é que teve êxito, a boca dos leões foram fechadas. Daniel 9 também diz que Daniel buscou o Senhor por meio de oração, súplicas e jejum. Quando? Quando ele entendeu pelo profeta Jeremias que o tempo das assolações de Jerusalém seriam 70 anos. Ele então agora foi jejuar ao Senhor e buscar conhecer a vontade do Senhor naquela situação em que o povo de Deus estava se encontrando. Jonas, os irmãos se lembram, a história de Jonas que foi enviado a Nínive e o Senhor iria destruir aquelas cidades e os ninivitas proclamam um jejum. Qual o fim? Não serem destruídos pelo Deus verdadeiro. E aquela história tão nobre que fala que veio da parte do rei o seguinte decreto: olha, ninguém em Nínive vai poder comer e beber. Tanto pessoas quanto os animais vão se abster-se de alimento. Os que estão no campo vão se abster
E nós sabemos o resultado. Nínive, naquele momento, não foi destruída. Citamos Mateus, que essa casta não sai por meio de oração e jejum. Isso vai estendendo, né? No Velho Testamento nós temos a história também no livro de Esther, que o povo judeu estava para ser dizimado com o decreto que Assuero veio, que Assuero deu sobre aquelas 127 províncias que ele governava, a pedido de Amã, vamos fazer uma lei para destruir todos os judeus. A maldade de Amã, porque um homem, Mordecai, não se inclinava diante dele. Mas a história diz que Esther foi elevada rainha e então foi decretado que os judeus seriam exterminados naquelas províncias do rei Assuero. E o fato é que Esther ficou sabendo. Ficou sabendo que Mordecai estava ali com pano de saco e cinza. Ficou sabendo então que o motivo daquela aflição era que todos os judeus possivelmente seriam exterminados. E a rainha Esther disse para ele: faz o seguinte, durante 3 dias, proclamem um jejum, porque eu não posso chegar diante do rei e ele me atender se tão somente ele não mostrar o cetro para mim, porque tem quase 30 dias que eu não entro na câmara com ele, não tenho intimidade com ele. Faça com que o povo proclame o jejum 3 dias e eu vou na presença de Assuero. E de fato eles então fizeram o jejum. Vejam que foi uma crise nacional. Ali naquelas províncias, aquele povo poderia ter sido exterminado. Mas por meio do jejum, então, nós vemos qual a intenção de não ser destruído o povo judeu. Deus viu aquela intenção, certamente, com oração e jejum, e eles foram ouvidos. No livro de Esdras também cita o exemplo dele jejuando. A Bíblia diz que ele pediu ao rei que pudesse ir para Jerusalém, estava em Babilônia, ele pediu ao rei que pudesse então a Jerusalém para a grande obra, para a reforma da grande casa. E a Bíblia diz então que no capítulo 8 de Esdras que ele jejuou também, pedindo jornada feliz para aquela situação. Vejam então a quem devemos jejuar, qual fim devemos jejuar. Mas dissemos, nem sempre teremos a resposta conforme nós queremos, mas é conforme Deus quer, conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é uma barganha, não é um negócio, porque senão todo mundo estava magrinho, né? E todo mundo estava com o que deseja, não é isso? Vamos jejuar, que Deus vai responder mesmo pelo jejum? Não, nem sempre. Então nós temos então mais exemplos no Novo Testamento. Nós temos o livro de Atos, capítulo 13. Os irmãos vão se lembrar da história de profetas e mestres em Antioquia. E ali diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Então diz que eles separaram Barnabé e Saulo, jejuando e orando, os enviaram à obra missionária. Então saíram o apóstolo Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Interessante que depois deles irem passando em várias cidades, eles voltaram, diz a Bíblia, estabelecendo presbíteros naquela cidade onde eles pregaram o Evangelho, também com jejum e oração. Quantos lugares das Escrituras vai falar sobre isso? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, no seu currículo de sofrimento, de tantas coisas que ele fez para o Senhor, ele diz assim: em jejum, muitas vezes. Então, alguém poderia perguntar: até aqui eu sei o que é o jejum, qual o fim, o propósito, a quem, mas deve ser feito ainda hoje, nesses dias, 2023? O Senhor Jesus certa vez contou uma história para algumas pessoas e dentre elas os seus discípulos, ele disse o seguinte, isso está em Mateus 9. Havia algumas pessoas, fariseus, que chegaram diante de Jesus: olha, os discípulos de João e os fariseus,
eles oram e jejuam, mas os seus discípulos não fazem isso. Por que eles não jejuam e nem oram? E o Senhor então conta aquela história. Pode, porventura, tirar o noivo dos convidados, ou fazer jejuar os convidados enquanto está com eles o noivo? Pode-se fazer isso? Você vai fazer jejuar os convidados para uma festa de casamento enquanto está com eles o noivo? Não, não faça isso. Dias, porém, virão em que será tirado o noivo. Nesses dias tereis que jejuar. E a história, sabemos, aplicada corretamente, biblicamente, é que o noivo já foi tirado. O noivo já não está mais conosco. Nesses dias tereis que jejuar. Mas corre-se um risco com o jejum. A intenção de Josafá e do povo de Judá foi correta. Eles buscaram o Senhor, por meio do jejum, buscaram o Senhor. Mas o fato é, e o triste fato é que muitas vezes o jejum é feito de maneira errada. Não no sentido de abster-se de alimento ou de líquido, ou de um tempo, poucas horas, muitas horas, mas intenções erradas. E a Escritura registra isso, por exemplo, em Isaías 58, que vem a repreensão do Senhor sobre o seu povo, porque eles estavam buscando o Senhor por meio do jejum para contendas, para rixas, para seus próprios interesses, para suas próprias causas, no sentido de que o Senhor mesmo, o relacionamento com o Senhor, a vida com o Senhor, a intimidade com o Senhor, e na verdade essa intimidade e vida com o Senhor reflete na sociedade, reflete naqueles com quem temos proximidade, intimidade. O Senhor vem com a palavra dura, uma repreensão para eles. Ei, vocês jejuam? Vocês estão dizendo que estão jejuando? Oh, que bom! Mas olha para as pessoas próximas de vocês. Você vê o nu, não aquece. Você vê os necessitados, você não os ajuda. E ali a repreensão é nesse caminho, mas ali mais claro para contendas e rixas. Uma maneira errônea, errada. E a repreensão do Senhor, então, com relação ao jejum. Irmão, mas o mais grave não é ali. O mais grave é em Zacarias capítulo 7, onde diz que Israel por 70 anos, não foi um jejum, foram durante 70 anos. O Senhor pergunta-se para eles: acaso jejuastes para mim? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Nesses 70 anos vocês jejuaram para mim? Deixa eu contar para vocês como que o Senhor dissesse para eles. Vocês dizem que estão em jejum, mas oprimem a viúva, oprimem o órfão, oprimem o estrangeiro, oprimem o pobre. Vocês, fazendo jejum, vocês intentam no coração de vocês o mal contra o próximo? É esse de fato o jejum que vocês querem que eu acolha? Que eu veja e responda a vocês dessa forma? Irmãos, vejam que o jejum em si, ele tem que ser acompanhado da santidade, do temor a Deus. E o Senhor então fala muito claro para eles: 70 anos, vocês estão aí, não comendo e não bebendo, mas olha aí ao lado de vocês, o que vocês estão deixando de fazer? E talvez no Novo Testamento, a história mais clássica é aquela de Lucas capítulo 18, onde nós conhecemos que 2 homens foram ao templo. Um era fariseu e o outro publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, ele orava de si para si. Não é isso? A palavra dele só ia até aqui. Ele falava e voltava. Orava de si para si. Ela não subia nem ao teto do templo. E numa das argumentações daquele fariseu era o seguinte: jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Que homem, hein? Quantas vezes você jejuou? Quantas vezes eu já jejuei? Mas aquele fariseu, ele
se argumentava, ele se exaltava, se colocava diante de Deus, querendo resposta de Deus. Senhor, não sou como os demais homens, mas eu jejuo 2 vezes por semana. E a Bíblia diz que o publicano voltou para casa justificado. E o fariseu, com o jejum, 2 vezes por semana. Então essa é a repreensão do Senhor. Irmãos, esse é o assunto para essa manhã. Nós temos outras formas que Josafá buscou o Senhor, dissemos aí que ele congregou, mas por causa do horário nós vamos nos abster até aqui. Atitude de busca. Como ele buscou? Com o jejum. Temos que fazer o jejum ainda nos dias de hoje. Devemos e podemos fazer o jejum. Não é uma troca, não é uma barganha com o Senhor, mas um instrumento de humilhação, reconhecimento da nossa dependência do Senhor. E diante disso, nós teremos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Se você deseja fazer o jejum, tem muitos motivos, citamos eles aqui, vários são eles. E o Senhor, se assim quiser, nos responderá, de maneira que possamos glorificá-lo e engrandecê-lo em todo o tempo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.